Bom dia, meus amados e queridos irmãos. Que a bendita graça de nosso Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Baseado nesse verso, Juízes 6:34, que é um verso que se encontra num bloco maior, que vai do verso 33 ao verso 40, em que Gideão, de fato, agora é convocado pelo Senhor e reúne todo um exército para ir em direção aos midianitas. Algo me chamou a atenção, sobretudo nesse versículo 34. Quando Gideão ficou sabendo que os amalequitas, que os midianitas e outros povos de outras regiões se juntaram numa espécie de colisão militar para guerrear contra Israel, o texto diz que então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão. E essa simples expressão trouxe um ensino muito profundo ao meu coração. Porque o fato de Gideão ser revestido do Espírito Santo antes de ir para o campo da batalha, antes de iniciar um processo de resistência contra o inimigo, me ensina que para que a gente vença e supere os desafios das nossas vidas, para que a gente cumpra a missão de Deus ao longo da nossa vida, para que a gente, no exercício da vontade de Deus, no dia a dia, como homens, como mulheres, como servos do Senhor, enfrentando toda a oposição espiritual que se dá nas regiões espirituais, nós precisamos ser revestidos do Espírito Santo. Não podemos, meus irmãos, de forma alguma abrir mão da presença do Espírito Santo em nosso dia a dia. A presença do Espírito Santo, o revestimento do Espírito Santo, o apoderamento do Espírito Santo é imprescindível na nossa vida. A presença do Espírito Santo, ela é indispensável. Não podemos, em hipótese alguma, ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa peregrinação cristã, abrimos mão do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos reveste de força. É o Espírito Santo que nos capacita. É o Espírito Santo que nos dá coragem. É o Espírito Santo que nos dá sabedoria para tomarmos as decisões corretas. É o Espírito Santo que nos dá discernimento espiritual para fazer as leituras corretas, para fazer as interpretações corretas da realidade, do que está acontecendo, a fim de que tomamos decisões guiadas pela vontade de Deus. É o Espírito Santo que guia, conforme Romanos 8,14, é o Espírito Santo que guia os filhos de Deus. E para onde o Espírito Santo nos guia? Para o centro da vontade de Deus. Assim como Gideão, nós precisamos ser tomados todos os dias do Espírito Santo. Não adianta nada termos experiências do passado, de anos atrás, experiências com o Espírito Santo, experiências de revestimento do Espírito Santo. Nós precisamos todo dia ser revestidos do Espírito Santo. A experiência de ontem não vale para hoje. O revestimento de ontem não vale para hoje. Nós precisamos todos os dias, conforme Efésios 5,18, sermos cheios do Espírito Santo de Deus. E o ser cheio ali está no tempo presente, ou seja, é uma ação contínua. Todos os dias nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. A minha oração é que o glorioso Espírito lhe revista hoje, agora, assumindo o controle do seu coração, da sua mente, da sua alma, da sua vida, a fim de que em cada detalhe do seu dia a dia, nas mínimas coisas,
você possa ser usado, guiado, sustentado e revigorado pela presença indispensável do Espírito Santo de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe e te dê um ótimo dia, em nome de Jesus.